A natureza pode ser linda, mas também pode ser tão horrível que vai fazer você nunca mais querer colocar os pés para fora de casa. Desde aberrações terríveis que o mundo natural pode produzir, até coisas que simplesmente não deveriam existir. Vem comigo dar uma olhada nas coisas mais assustadoras encontradas na natureza. Tenda-aranha, tenda-aranha. Minha esposa sempre me obriga a ir acampar. Mas por que raios eu faria isso? Lençóis úmidos, sem Wi-Fi e o pior de tudo, bichos horríveis. Mas se você acha que eu sou covarde, dá só uma olhada nesse vídeo de 2020, de Tak, na Tailândia, e veja o que Thiranan Eik encontrou quando acordou no meio da noite. Centenas de opilhões, que são essas aranhas com patas bem longas, estavam se arrastando por toda a superfície da tenda. Ai meu Deus, que horrível. Essas aranhas não têm veneno e não são conhecidas por morder, se isso ajudar você a dormir um pouco melhor. Ninguém sabe ao certo por que esses opilhões se agruparam assim. Pode ser para afastar predadores, regular a temperatura ou para se acasalar. Só de pensar em insetos se reproduzindo enquanto eu tento dormir, piora toda essa situação. Mas a nojeira de insetos não para por aí. Em 2024, o guia de turismo Yang Xiaojong estava passeando pelo Parque Nacional Sheipa, em Taiwan. Tudo estava indo bem, até que ele notou que o chão à sua frente parecia estar se movendo. O que Yang viu foram milhões de milípedes se arrastando pelo chão. Ele acreditava que a massa tinha quase 3 metros de largura e mais de 45 metros de comprimento. Nunca em seus 11 anos como guia, ele tinha visto algo assim antes. Bom, se eu fosse ele, aquele dia teria sido meu último. A migração dos milípedes pode ter sido desencadeada por vários terremotos que atingiram a área alguns dias antes. Mas, por mais estranho que pareça, um fenômeno parecido já foi observado no Japão, mais de uma vez. Em 1920, operadores de trem registraram uma manta de milípedes cobrindo os trilhos, tão enorme que pararam os trens. O fenômeno ocorre em áreas ao redor de florestas de montanha, aproximadamente uma vez a cada 8 anos. Esses milípedes têm um ciclo de vida incomum de 8 anos que os obriga a procurar novos terrenos de alimentação, depois que eles já comeram tudo o que podiam no local de nascimento. No seguinte local, eles se alimentam, acasalam, colocam ovos novos e morrem. Mas que vida de milípede, hein? Vazio. Não há nada como caminhar por uma floresta antiga e ouvir o vento sussurrando entre aquelas árvores imponentes. Me dá calafrios toda vez. Mas você já se perguntou o que há dentro desses gigantes? Em março de 2024, os exploradores de redes sociais Travel Slayers decidiram dar uma olhada dentro de uma árvore que eles alegaram ter 1000 anos. Isso é o que eu chamo de madeira profunda e sombria. O local dessa árvore é um mistério. No entanto, árvores ocas não são incomuns. Conforme uma árvore envelhece, seu centro pode morrer, sendo então devorado por fungos. Isso é seguro para a árvore, pois o fungo não atinge a madeira viva. Mas o que não é tão seguro são as criaturas que podem se esconder dentro de uma árvore. De 2014 a 2016, um surto do vírus Ebola devastou a África Ocidental. Um estudo de 2014 revelou que na aldeia guineana de Meliandu havia uma árvore oca onde as crianças brincavam. Mal sabiam eles que essa árvore era o lar de morcegos de cauda livre da Angola. Embora inofensivos por si mesmos, esses morcegos podem ter carregado a doença mortal, sendo Meliandu o primeiro lugar a ser infectado no surto de 2014. Então, da próxima vez que você pensar em se enfiar em uma árvore oca, tome cuidado com o que pode estar dentro. Um enigma gargalhante. Você alguma vez já saiu de casa e de repente sentiu a necessidade de olhar ao redor, mas não viu nada? Bom, para as pessoas que moravam na reserva Umatilla, em Oregon, em 2013, isso era uma realidade noturna. Mais de 120 moradores relataram ouvir um estranho som como uma gargalhada no meio da noite. Esses gritos sobrenaturais ecoavam do lado de fora das casas e os acordavam do sono. Uma pessoa até afirmou que seu cachorro estava tão aterrorizado que se recusou a sair de casa. Céticos descartaram essas alegações, atribuindo os sons a raposas, pumas ou coiotes. No entanto, muitos moradores insistiram que nunca haviam ouvido algo assim antes. Um homem até fez um vídeo de si mesmo ouvindo os gritos.
Como as autoridades não conseguiram identificar nenhum animal responsável pelos sons, alguns especularam que uma criatura sobrenatural poderia ser a culpada. Há até rumores de que o próprio Pé Grande poderia estar se escondendo em um pântano não muito longe da reserva. Mas as histórias sobre o Sasquatch não devem ser ignoradas, com um líder tribal da área afirmando que uma vez encontrou uma pegada massiva de 45 centímetros enquanto caçava nas Montanhas Azuis, a pouco mais de 160 quilômetros de Umatilla. Mas e você, o que acha que fez esses gritos? Raposas? O Pé Grande? Eu, saindo para cortar a grama depois de editar um vídeo por 48 horas seguidas? Diz aqui nos comentários. Miserável na praia. Se você assiste aos meus vídeos, deve saber que muitas coisas estranhas acabam chegando nas praias. Veja, por exemplo, essa foto de algo que as pessoas dizem ser fósseis de crinoides. Caramba, essas coisas parecem aqueles robôs que colhem a humanidade em Matrix. Na realidade, os crinoides são animais marinhos que existem desde a era paleozoica, há mais de 500 milhões de anos. Eles são equinodermos, pertencentes à mesma família de estrelas do mar, ouriços do mar e pepinos do mar. Os equinodermos têm uma pele feita de calcita, um mineral de cálcio muito resistente, e é por isso que seus fósseis são tão estranhamente bem preservados. Mas as descobertas não precisam ser de pedra para te deixar desconfortável. Em 2017, algo enorme apareceu na praia de Buryport, em Carmarthenshire, no país de Gales. Era grande, coberto por criaturas parecidas com vermes, e foi ominiosamente apelidado de a Besta de Buryport. Mas aqui vem o nosso velho amigo Buzz Killman, porque isso não é uma besta de jeito nenhum. Na verdade, não está nem vivo. Era um grande pedaço de madeira flutuante coberto de Persebes gooseneck. Esses são crustáceos que se fixam em pedras, navios ou qualquer coisa que esteja à deriva no mar. Eles têm longos caules negros e carnudos, que se parecem com pescoços, daí o nome. Se esses Persebes estivessem vivos, os moradores de Buryport poderiam ter feito uma boa grana. Os Persebes gooseneck são considerados uma iguaria em algumas partes do mundo, e podem valer uma bela grana em alguns lugares. Embora eu acho que só olhar para esse pesadelo marinho custe muito mais do que isso. Depende do quanto você valoriza sua sanidade. Que foi? A rã pegou sua língua? Em 1992, em Ontário, no Canadá, a estudante do ensino médio, Deidre, estava no jardim quando viu uma rã com os olhos fechados. Curiosa, ela a pegou. Estranhamente, a rã não abriu os olhos. Olhando um pouco mais de perto, ela viu uma coisa na boca da rã, que estava olhando para ela de volta. Para seu choque, ela percebeu que os olhos da rã estavam fundidos ao céu da boca. Os olhos ainda funcionavam, mas apenas quando a boca da rã estava aberta. Deidre, encantada com o seu novo animal de estimação, a nomeou de Gollum, em homenagem ao personagem de Tolkien. Faz sentido. Embora casos como o de Gollum sejam raros, outra rã com olhos presos à boca foi relatada em 2016. Uma imagem dessa rã circulou na internet, com alegações de que ela foi mutada por um parasita. Essa explicação não é totalmente improvável, já que o parasita Riberoia ondatrai pode entrar no sistema de um girino e fazer crescer pernas adicionais, embora deformadas. No entanto, isso não explica os olhos. Algumas rãs retraem os olhos na boca enquanto comem para ajudá-las a engolir. No caso de Gollum, a pele do palato foi incorporada aos próprios olhos, possivelmente devido ao crescimento das retinas em direção à boca por acidente. Isso dá um novo significado a comer com os olhos. Pesca dos pesadelos. Eu tô ficando meio tenso com tudo isso, então vamos fazer uma viagem tranquila de pesca no mar. Apenas nós e as ondas. Com certeza nada de assustador vai estar por lá, né? Bom, em 2017, Matt Mertz pensou o mesmo quando foi pescar na costa de Santa Cruz, Califórnia. Ele conseguiu pescar um lingcod de 70 centímetros, uma captura bem razoável. Mas o pescador notou algo na boca do peixe, algo mole. Olhando além das presas serrilhadas, ele viu uma criatura presa em sua garganta, um polvo. Isso, é claro, antes dos tentáculos do polvo saírem para fora. Brincadeira essa última parte. Mas ver aquilo preso lá dentro deve ter sido uma surpresa. Mertz acredita que o lingcod deve ter comido o polvo pouco antes de ser capturado. Não é segredo que esses peixes adoram comer polvos pequenos. E esse aqui deve ter escolhido um polvo um pouco menor. Navegando pela internet, outra captura muito estranha começou a circular. Um peixe mutante de 3 olhos. Os internautas afirmam que essa criatura foi capturada na costa da Groenlândia, embora eu não possa afirmar isso com certeza. Mas a maior preocupação das pessoas é compará-la com o Blink dos Simpsons. No entanto, por mais assustador que um peixe de 3 olhos possa ser, não chega perto da próxima captura. Em 2021, um pescador de Sashion, na província de Gyeongsang do Sul, no Japão, pescou uma criatura como nenhuma outra.
enquanto pescava polvos. A tripulação estava prestes a soltar sua captura de volta à água, quando perceberam que um deles era bem diferente dos outros. E não de uma boa maneira, porque tinha 32 pernas. Cuidado com esse carinha, ele tá bem armado. Se você achou isso impressionante, em 1998, um polvo foi encontrado com incríveis 96 tentáculos. Esse notável espécime, pesando 3,2 kg e medindo 90 centímetros, foi armazenado no Shima Marine Land Aquarium, e uma de suas fotos viralizou em 2021. Ok, o que está acontecendo com todos esses cefalópodes? Bom, quando um polvo perde um tentáculo, geralmente por causa de um predador, ele pode regenerá-lo. Contudo, fatores como infecções ou mutações genéticas podem afetar essa regeneração. A poluição nas águas pode danificar o DNA de um animal, levando a essas mutações. Ah, ótimo, mais uma razão para não ir nadar. Mistérios subaquáticos. Em 2022, depois de um dia de snorkeling na baía de Port Phillip, na costa sudeste da Austrália, nadadores se aproximaram das águas mais rasas perto da costa, onde viram esses estranhos e assustadores nódulos, cada um com cerca de 2 metros de largura, espalhados pelo fundo. A princípio, você pensaria que são ovos alienígenas, prestes a chocar algum tipo de descendente faminto. Mas, infelizmente, não é isso. Esses são unidades de mitigação da erosão, ou EMOS, ou UME, feitas de uma mistura de concreto e conchas de ostras. Foram fabricadas pelo Reef Design Lab, um estúdio de Melbourne especializado em soluções costeiras. Com quase 60 metros de extensão, essas 46 UMEs formam uma barreira protetora ao longo da costa de Port Phillip. Embora pareçam horríveis de uma forma que eu não consigo descrever, elas têm um propósito importante: ajudar a reduzir a erosão costeira e oferecer abrigo para criaturas marinhas. As superfícies intencionalmente ásperas atraem espécies formadoras de recifes, como mexilhões e ostras. Túneis e fendas abrigam peixes, polvos e crustáceos, protegendo eles de predadores famintos. As superfícies dos nódulos também oferecem um lugar para esponjas e corais se agarrarem e crescerem. Agora, isso é o que eu chamo de corpo de praia. Eu quero minha múmia. Todos nós já sonhamos em descobrir tesouros enterrados, fósseis pré-históricos ou artefatos antigos. E em 1934, em Wyoming, Cecil Mayne e Frank Carr estavam esperando a mesma coisa, exceto que eles encontraram mais do que esperavam. Eles começaram sua busca como bons arqueólogos, explodindo uma parte das montanhas San Pedro. A explosão abriu uma caverna, e ao entrar, eles viram algo sentado no escuro. Era uma pequena figura, de cerca de 16 centímetros de altura, com olhos salientes, pele marrom seca e uma cabeça deformada. Uma múmia. Mayne e Carr pegaram a coisa estranha e fizeram o que qualquer pessoa sensível faria: venderam rapidamente. Depois, ela acabou se tornando uma atração de circo. Alguns acreditavam que a múmia era um dos pequenos, ou Nimirigar, da mitologia Shoshone, que, acredita-se, atacaram os povos indígenas com pequenos arcos e flechas envenenados. Sinto muito, mas essa ideia pode ser descartada. O antropólogo físico George Gill, da Universidade de Wyoming, acredita que a múmia provavelmente era um bebê que sofria de anencefalia, um defeito fatal em que o feto não desenvolve porções importantes do cérebro. Quanto ao paradeiro da múmia hoje em dia, sua constante troca de proprietário fez com que ela se perdesse em algum momento na década de 1950. As pessoas ainda a procuram até hoje. Em 2005, John Adolphe, proprietário do Lost World Museum, um museu de Nova York dedicado ao criacionismo, ofereceu uma recompensa de $10 mil pela múmia. Ele acreditava que sua descoberta poderia refutar a teoria da evolução. Infelizmente para Adolphe, ela continua perdida até hoje. Onde quer que a múmia esteja agora, espero que descanse em paz. Coníferas cheias de teias. Em 2010, o Paquistão foi atingido por enchentes devastadoras. Mais de 1/5 do país ficou debaixo da água, afetando a vida de 20 milhões de pessoas. No meio da tragédia, aqueles na região de Sindh notaram algo estranho nas árvores. Os galhos das árvores estavam envoltos no que parecia ser teias de aranha. As águas da enchente levaram 6 meses para recuar, e durante esse tempo, milhões de aranhas que buscaram refúgio nas árvores as transformaram em enormes casulos. Nada como isso havia acontecido antes na região, e para muitos, essa visão parecia algo vindo das profundezas do inferno. Mas eu acho que você não deveria julgar tão cedo. As áreas com essas árvores cobertas de aranhas apresentaram muito menos casos de malária, porque as aranhas se alimentam de mosquitos que transmitem doenças e proliferam em águas estagnadas. Eu fiz um vídeo sobre árvores antes, que detalha mais sobre esse fenômeno. Então, se você quiser aprender mais, vai lá dar uma olhada.
Embora eu imagino que os aracnofóbicos não vão estar por aqui. Catástrofe dos corais. Imagine caminhar pelo deserto de Al-Ula, na Arábia Saudita, com o sol tão quente que você se sente tonto e delirante. De repente, ao longe você vê algo. E ao se aproximar, parece um crescimento de algum tipo, coberto por pústulas. Será que você está imaginando coisas? De jeito nenhum. Esse é o Coral Alchemy One, uma instalação criada em 2022 pelo artista Shehzad Dawood. Mas o que corais fazem no deserto? Bom, Dawood se inspirou ao saber que há 10 milhões de anos, Al-Ula fazia parte do que se tornou o Mar Vermelho, e Coral Alchemy evoca a antiga vida marinha que ali existia. Essa criação mede cerca de 2 metros de comprimento, 2,5 de altura e 3,5 de largura, o que a torna maior que uma cama super king size. Feita de resina fundida, metal e tinta termocrômica, as cores da escultura realmente mudam de acordo com a temperatura. Meu rosto é exatamente o mesmo, até com as pústulas. Mas que mundo pequeno. Gigante marinho. Para todos os nerds da mitologia grega, a história de Atlas provavelmente soa familiar. Ele era um titã condenado a sustentar os céus e a terra pela eternidade. Mas isso é apenas uma velha história, certo? Bem, faça um mergulho nas águas de Nassau, nas Bahamas, e vai parecer assustadoramente real. Mas o que raios é aquele colosso? Bom, é o Atlas do Oceano, uma estátua monumental de pouco menos de 5 metros de comprimento, que pesa mais de 30 toneladas. O mesmo que 10 elefantes africanos. O Atlas é tão grande que teve que ser montado peça por peça, e detém o recorde de maior escultura figurativa a ser exibida submersa. Um ótimo nicho de recordes. A peça foi instalada em 2014 e criada por Jason DeCairis Taylor, que quis chamar atenção para as ameaças existenciais que o oceano enfrenta. A escultura retrata uma jovem bahamiana sustentando o peso do mar. Seu fardo serve como um lembrete da responsabilidade da humanidade com o nosso meio ambiente. Isso é bonito e tal, mas ainda assim, eu não gostaria de encontrar essa coisa se eu estivesse nadando. O Espírito Santo. Ainda não acabamos com os gigantes marinhos assustadores. E nada é mais assustador do que Jesus Cristo. Desculpe usar o nome do Senhor em vão, mas realmente é o próprio Jesus Cristo. Embora estejamos acostumados a ver o Filho de Deus nas nossas igrejas, é outra coisa vê-lo coberto de percebes, como se fosse um membro da tripulação do holandês voador. Essa é a estátua Cristo dos Abismos, de 2,5 metros de altura, criada pelo escultor Guido Galletti, e localizada a cerca de 16 metros de profundidade no mar Mediterrâneo, perto da costa de San Frutuoso, onde está desde 1954. A obra é uma homenagem a Dario Gonzatti, o primeiro italiano a usar equipamento de mergulho. Apesar dessa escultura ser um terror quase sobrenatural e meio irônico, as pessoas decidiram replicá-la em outras 2 estátuas de Cristo dos Abismos. Uma na costa de St. George's, Grenada, em 1961, e outra de 2,70 metros de altura, no Coral Reef State Park, em Key Largo. Mergulhar ao redor dessas coisas com certeza seria uma grande experiência. Um verdadeiro momento para encontrar Jesus Cristo. Mas e aí, entre o Jesus afortunado e o Atlas do Oceano? Qual você menos gostaria de encontrar nas profundezas do mar? Diz aqui nos comentários abaixo. E já que você tá aí, não se esqueça de curtir e se inscrever. E aí, tudo pronto? Maravilha! Agora vejamos o que temos a seguir. A picada final. Eu não tenho tempo para ficar narrando esses roteiros. Eu tenho uma lista de tarefas enorme. Primeiro, eu vou limpar a garagem. Tenho revistas e lixo espalhados para todos os lados. Aguenta aí, eu só preciso... Meu Deus, o que é aquilo? Isso aí é uma escultura com uma cara estranha. Ainda mais assustadora por causa de um ninho de vespas que a faz parecer ter um tronco horrorosamente inchado. E eu que achava que as vespas já eram ruins o bastante. Parece que esses insetos estão sendo criativos. Essas vespas fizeram um ninho em cima dos holofotes, parecendo algum tipo de criatura misteriosa. As vespas fazem seus ninhos com papel machê, feito da madeira que elas mastigam até virar uma polpa úmida. Depois, elas cospem isso e moldam a gosma com suas mandíbulas e antenas. Se não forem incomodadas, os ninhos podem atingir proporções gigantescas. Olha só o tamanho do ninho que esse controle de pragas pegou. De jeito nenhum. Pensando bem, acho que vou deixar minha esposa limpar a garagem. O iate perdido. Lá em 2012, perto da ilha de King George, bem distante de olhos humanos, um navio fantasmagórico espreitava sob o mar.
Em sua vida passada, o navio era o Mar Sem Fim, um iate brasileiro de 23 metros construído para expedições. Infelizmente, uma dessas aventuras foi sua última. Em 2012, 4 homens estavam a bordo filmando um documentário. No entanto, ventos e ondas fortes surgiram, e o iate ficou preso no gelo. Os homens pediram ajuda e acabaram sendo resgatados pela base naval chilena na Antártica. Mas com o Mar Sem Fim foi um pouco diferente. Com o tempo, o iate foi esmagado pelo gelo, levando ele a afundar e apodrecer sob 9 metros de água. Contudo, a morte do navio não foi permanente. Um ano depois, ele foi retirado do fundo do mar e rebocado de volta para a terra firme. Acho que agora só o fantasma daquele iate permanece naquele túmulo aquático frio. Rosto de boneca. Quando eu me sinto um pouco para baixo, nada me anima mais do que assistir Toy Story. Tem alguma coisa em ver o Woody, o Buzz e todos os personagens que me traz pura alegria. Então não seria ótimo se todos os personagens de Toy Story existissem na vida real? Talvez até os brinquedos sádicos que o Sid fez, como um pato musculoso, e as pernas de vara de pescar, e o caranguejo de cabeça de bebê. Ah, meu Deus, não, eu retiro o que eu disse. A foto dessa abominação é supostamente tirada das Ilhas Pitcairn, no Pacífico, mostrando que pode ser um jovem caranguejo de coco, usando a cabeça de um bebê como concha. Caranguejos de coco, parentes dos caranguejos eremitas, trocam suas conchas conforme crescem, para proteger seu abdômen vulnerável. Eles podem alcançar mais de 90 centímetros de comprimento, abrir cascas de coco e são fortes o bastante para levantar até 30 quilos. Isso é o peso de uma criança de 10 anos. Essas coisas já são assustadoras o bastante sem a cabeça de boneca. Como as populações de crustáceos estão diminuindo devido às mudanças climáticas e à poluição, há menos conchas para os caranguejos eremitas. Além disso, alguns turistas frequentemente roubam conchas das praias como souvenirs. Consequentemente, os caranguejos podem ter que recorrer ao lixo, como uma cabeça de boneca, para se protegerem à medida que as conchas viáveis se tornam cada vez mais raras. Eu não sei o que é mais assustador, o caranguejo de cabeça de boneca ou nossa guerra contínua contra o meio ambiente. O silêncio cairá. Se algum dia você estiver dirigindo pela rodovia 5, em Suomussalmi, na Finlândia, não deixe de dar uma olhada em um grande campo aberto. Você vai saber que encontrou o lugar certo quando ver, porque haverá milhares de pessoas paradas completamente imóveis. Essas são as Rio-Yaninkansa, ou pessoas preciosas em português. Apesar do nome, essas coisas, na verdade, são espantalhos com cabeças feitas de turfa, cabelo de palha e trapos coloridos jogados sobre seus esqueléticos corpos de madeira. Enquanto você caminha entre esses seres sem vida com suas faces, sem rostos, o clima de mistério fica palpável. Elas são a criação do artista Rei Jokela, que as fez em 1988 porque... eu não faço ideia por quê. Ninguém sabe. Kela nunca deu uma explicação sobre o que as pessoas silenciosas representam. Alguns especulam que poderiam ser um memorial para aqueles que se perderam, seja soldados em batalha ou pessoas comuns. Bom, seja qual for a inspiração, eu acho que não gostei muito não. Eu acho que eu vi uma torre. No inverno, o lago Ressia, no sul de Tirol, na Itália, congela com uma camada de gelo tão espessa que consegue suportar o peso das pessoas. Se você quiser sentir os pelos da sua nuca se arrepiando, espera só até anoitecer e vá caminhar sobre o gelo. Eventualmente, você vai encontrar esse espectro, a Torre de Ressia. Brrr. Parece algo saído de um conto de fadas. Um conto de fadas sombrio. A torre, na verdade, é parte de uma igreja do século XIV, um remanescente de Curon, uma vila que ficava no lugar onde hoje está o lago Ressia. Tudo estava bem em Curon até 1950, quando o governo construiu uma barragem hidrelétrica. Apesar dos protestos dos moradores, 2 lagos vizinhos foram unidos, inundando Curon. Mais de 160 casas foram perdidas na água e os moradores foram forçados a se mudar. O que sobrou foi apenas o campanário que ainda se ergue acima da água. Bem, esse lugar com certeza é assombrado. Expressões de pedra. Todos nós desejamos companhia, é o que nos torna humanos. Mas há companhias que eu absolutamente não quero manter, como por exemplo, as esculturas que perambulam pelo Parque de Esculturas Parikkala, na Finlândia. Esse parque abriga mais de 560 estátuas de concreto, cada uma criada individualmente pelo artista Veijo Rurkurnen, entre as décadas de 1960 e 2010. Suas criações são realmente algo de se ver, em meio à vegetação exuberante, que ficam em poses estranhas, olhando com os olhos fundos e sorrindo de maneira sombria. Algumas até têm bocas cheias de dentes humanos. Durante sua vida, Rurkurnen era tipo um eremita, embora nunca tentasse afastar as pessoas que vinham admirar seu trabalho.
À medida que sua reputação crescia, as pessoas o incentivaram a expor seu trabalho fora de seu jardim, mas ele sempre recusava. Após sua morte, em 2010, a terra foi comprada por um empresário que manteve a atração aberta. Você pode visitar o jardim agora mesmo. Quanto a mim, eu nem me atrevo. Embora eu não queira ser amigo deles, eles talvez se deem bem com as pessoas silenciosas. Bom, acho que é isso por hoje. Chega de coisas estranhas, mas diz aí, qual você achou a mais estranha de todas? Deixe aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.